Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E eu peço que você receba no seu espírito, vindo da parte de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 38 e 39, diz assim: E ele, Moisés, estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Observe isso. E ele recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Aí o 38 diz assim: Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no em seus corações e voltaram para o Egito. Nessa manhã eu quero falar algo que o Espírito Santo está falando ao meu coração, da dificuldade que nós temos de mudar aquilo que verdadeiramente eu e você precisamos mudar. A dificuldade que temos de entregar para Deus aquilo que o Senhor já pediu para que nós entregássemos. A dificuldade que temos de deixar aquilo que Deus já pediu para que nós deixássemos. Na verdade, a dificuldade que nós temos de obedecer o Senhor. De obedecer o Senhor. Essa aqui é uma parte de uma pregação de Estevão, antes dele ser apedrejado. Essas palavras de Estevão criaram nas pessoas que estavam ouvindo ali ódio, raiva, ira. Sabe por quê? Porque Estevão mostrou claramente a vida que eles estavam vivendo. No versículo 51, Estevão fala assim a respeito dos antepassados: um povo rebelde, um povo que é obstinado de coração e também de ouvidos. Aí Estevão, ele dá uma pausa, olha para aquela multidão que está ali ouvindo ele e diz: vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Meu Deus. O grande motivo que muitas pessoas não mudam, o grande motivo que muitas pessoas não entregam aquilo que Deus já pediu para que entregasse, deixam aquilo que Deus pediu para deixar, é a resistência ao Espírito Santo. É um povo obstinado de coração e de ouvidos. A obstinação de viver segundo a sua própria vontade, a viver segundo a sua própria maneira de viver, segundo o seu próprio eu. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos viver aquilo que Deus tem, nós precisamos entender que o Senhor, ele precisa ser primeiro em nossas vidas. O Senhor, ele precisa ser o centro da nossa vida. Deus existe e tem promessas sobrenaturais para mim e para você. É interessante que esse texto, Estevão está dizendo que Moisés estava no deserto, no meio da congregação, mesmo no ambiente de deserto, havia um anjo, o próprio Deus falava com ele no Monte Sinai. E eles receberam palavras vivas. Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Essa palavra viva, ela tem poder de mudar a nossa vida, de transformar a minha vida, de transformar a sua vida, de mudar a nossa história. Mas muitas vezes nós nos apegamos a prisões emocionais, a sentimentos emocionais, a cenários
que prendem pessoas, que não permitem que elas verdadeiramente saiam desses lugares. Certa vez, lá em 1 Samuel 16, o Senhor chega para Samuel e diz: Samuel, até quando? Até quando, Samuel, você terá dó de Saul? Até quando você vai ficar chorando e sofrendo por causa de Saul? Eu já o rejeitei e já escolhi o substituto para ele. Veio lá da casa de Jessé, é um dos filhos de Jessé. Esse será o rei de Israel. Saul representa a força do próprio braço. Saul representa o desejo carnal, a vontade carnal prevalecendo na vida de alguém. Saul é o exemplo de uma pessoa que não sabe esperar em Deus, não confia em Deus. Saul é o exemplo de alguém que não se submete à vontade de Deus, que não se submete ao plano do Senhor. Saul é a maquete de alguém que não consegue ver outra pessoa ser bem-sucedida ao seu lado, que ela se enfurece e se enche de ódio. Saul representa o ser carnal que precisa ser mortificado a todos os dias, na minha e na sua vida. E o Senhor diz para Samuel: até quando você vai ter pena, você vai ter dó? Até quando você vai ficar chorando, pranteando por causa de Saul? Eu já o rejeitei. Tem coisas que Deus já pediu para mim e para você, e que o Senhor só espera de nós uma obediência. Tem mudanças que o Senhor está esperando de mim, de você, meu irmão, minha irmã. E eu e você não podemos ser esse povo rebelde, esse povo obstinado do coração e de ouvidos, que ouve com ouvidos, mas o coração está fechado para uma mudança, para uma transformação, para uma cura. Aí Estevão vai dizer: vocês são iguais a essas pessoas antepassadas, sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem à obra do Espírito Santo. Uma coisa é certa: o Espírito Santo, ele foi deixado para nós como o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso amigo. E o amigo Espírito Santo, ele nos mostra exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Agora, a decisão, a escolha, a atitude, somos nós que temos. No processo da caminhada, algumas coisas você vai ter que perder. Porque com Jesus é quando se perde é que se ganha. Com Jesus, na caminhada com Jesus, eu tenho aprendido é quando se perde é que se ganha. É quando algumas coisas se perdem na caminhada que eu começo a ganhar o favor dele e o propósito dele. No mundo não é assim. No mundo, quanto mais você ganha, quanto mais você ajunta, mais você está ganhando. Não, com Jesus não. Com Jesus a única coisa que você tem que segurar é Ele. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Na caminhada com Cristo e no processo do Senhor, eu tenho aprendido que algumas pessoas vão ter que ficar pelo caminho. Alguns Saús vão ter que ficar. Lembra de Abraão? Deus havia falado com Abraão lá em Harã, dizendo: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para casa, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão leva Ló com ele e Deus não fala mais nada com Abraão. Até que as contendas, as confusões começaram a acontecer. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, está muita guerra, está muita confusão.
Aparta do teu sobrinho Ló. Coloca ele para um lugar e você vai para o outro. Ló escolhe o jardim, as campinas verdes, e Abraão vai para as montanhas, o deserto. A Bíblia diz que quando eles se separam, Deus aparece a Abraão e fala com ele. Deus aparece imediatamente a Abraão quando ele se separou. Vai ter coisa que Deus vai fazer, meu irmão, minha irmã. Entenda isso no espírito nessa manhã. Quando você decidir largar aquilo que Deus já pediu para você largar. Deixar aquilo que Deus já pediu para você deixar. Mudar essa área da sua vida que Deus já pediu para você mudar. Eu sei que eu estou sendo um canal de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu sei porque o Senhor falou comigo trazer essa mensagem, porque tem pessoas que estão presas, que ainda não rompeu, porque tem coisas ainda que não conseguiram abandonar na sua vida. Há um favor de Deus vindo. Há um plano de Deus vindo. Obedeça o Senhor. Não seja obstinado de coração. Obedeça o Senhor. Não resista ao Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo e obedeça. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.